Bom dia, pessoal. Hoje é 24 de setembro de 2020 e agora são aproximadamente 9 horas e 30 minutos da manhã. Hoje eu estou iniciando aqui a colheita de uma pequena área de feijão que eu plantei e até iniciei catando as vagens dos pés. Não vou fazer isso com a área toda porque seria muito demorado. Isso é só para ter uma ideia de quanto foi o rendimento. Aqui eu plantei meio quilo de feijão. É uma área pequena. E pela base que eu já estou tendo nesse pouco que eu separei, tá um pouco em cada peneira. Tem 2 peneiras aqui com um pouco de feijão cada uma. Então, pelo que eu já consegui basear nesse pouco que eu tirei as vagens, eu acredito que vai alcançar o que a gente tinha como uma média boa de produção lá no tempo de criança em Tesouras de Cima, que era em torno de 50-1. Ou seja, se eu plantei meio quilo, isso aqui tem que produzir 25 quilos. Eu acho que vai atingir essa média, talvez até passar um pouco. E pode acontecer também de eu estar enganado, faltar um pouco também. Mas eu acredito que ultrapasse a média de 50-1. Mas eu fiz esse vídeo que uma coisa que eu gosto de fazer é que todo mundo sabe que como o feijão é uma leguminosa, ele fixa muito nitrogênio no solo. Então, para melhor aproveitar esse nitrogênio que ele fixa, em vez de eu arrancar o feijão igual a gente faz comumente, ultimamente eu tenho cortado. E isso tem a vantagem de deixar o nitrogênio que foi fixado nas raízes do feijão no solo, no subsolo. E ainda tem a vantagem de que quando você leva isso para bater, não tem o risco de levar torrões junto, que vão nas raízes do feijão. Depois não tem a trabalheira, né, de separar os torrões do feijão. Então o que eu faço é cortar. É claro que é mais demorado, mas no que eu tenho observado até agora tem compensado. Agora eu vou fazer aqui com uma mão só. Claro que vai dar mais trabalho, mas dá para fazer. Olha a quantidade de feijão na cova. Aqui tem 3 pés por cova. Então mas essa cova só tem 2 pés que desenvolveram. Um pé ficou isso aqui, olha. Duas vagenzinhas. Mas os 2 pés que desenvolveram compensam a cova. Por isso que a gente planta 3 pés por cova, porque é o máximo que consegue desenvolver. E no caso aqui só desenvolveram 2. Podia ter plantado só os 2 que não tinha acontecido perda. Que tinha sido vantagem. Esse um ia para frente e num local mais aberto ele teria desenvolvido igual os outros. No caso aqui os outros sufocaram ele. Aí em vez, a gente normalmente pega isso aqui e arranca. Em vez de arrancar, eu faço isso, eu corto. Aí a terra já fica preparada para próxima plantação e já fica com o nitrogênio que esse feijão absorveu. E depois eu levo isso aqui para bater no terreiro, em cima de uma lona plástica, apurado o feijão, separado o que a gente chama de moinha, né, que é a palha do feijão, e eu devolvo isso aqui novamente para a terra. E isso é a adubação que eu tenho aqui, é só isso, não tem outra coisa. Então é devolvendo para a terra o que foi retirado dela, pelo menos partes, né?
E fora isso tem um mato que nasceu aqui, que quando limpo de novo, isso aqui fica com bastante matéria orgânica e é suficiente para uma nova plantação. Assim, a própria natureza se repõe. Aqui tem, nessa terra tem bastante minhocas, bastante micro-organismos, e tem o gongolo, tem muita coisa que mantém a terra saudável. Então eu não preciso de adubação química. O dia que eu usar adubação química, eu fico dependente dela. Isso aqui não, eu fico dependente do que é da natureza mesmo. Então nunca vou usar adubo químico, porque vai acabar com o que a natureza oferece. Quando a gente arranca o feijão, essa aqui é outra cova, ó, com bastante feijão também aqui. Produziu bem essa. Também, olha, aqui tem 2 pés. Eu acho que eu vou começar a deixar só 2 pés na cova. Talvez plantar de 3. Esse aqui já nasceram só os 2. Talvez plantar de 3 e sempre retirando o mais fraco. Ou transplanta ele para frente ou então sacrifica, né? Eu acho que é vantagem para essa espécie de feijão, não vou dizer todas. Então quando a gente arranca, o que é feito é isso. Você pega e puxa. E olha a quantidade de raízes que você poderia estar deixando dentro do chão e você tira. Aí quando eu falo do nitrogênio que é fixado, aqui dá para ver ó, essas bolinhas. O pessoal que estuda diz que essas bolinhas tem um tipo de bactéria que faz a formação delas. Aqui em cima da minha unha tem uma, outra mais aqui. E são muitas. Então se eu corto, isso fica debaixo da terra. E por mais que a gente tenta limpar as raízes para levar, ainda leva uma quantidade de terra, areia. E não tem mais nada mais inconveniente do que depois que você cozinha o feijão, quando você vai comer, encontrar uma areia no meio. Então, esse corte que eu faço faz demorar um pouco mais, faz. Mas em compensação, o feijão já fica limpo, mais fácil. O risco de ter uma areia no meio do feijão depois é muito pequeno. Então eu acredito que compensa o corte. E isso é rápido, não é tão lento assim. Eu aqui com uma mão só fica mais lento. Esse aqui tinha um pé só na cova, então germinou apenas um. Mas é uma coisa que não diminui tanto assim a quantidade. Eu ainda tô filmando aqui com o celular e cortando com uma mão só. É claro que aí vai ser demorado, mas dá pra ver que é um trabalho tranquilo, que dá pra fazer. Então aqui, com esse feijão, que é o feijão que a gente chama de arranca, justamente porque o costume é arrancar. Agora eu já vou colocar feijão de corte, que eu tô cortando, né? Brincadeira. Essa área que eu plantei o feijão, o pessoal fala que se eu deixar as árvores, que eu não consigo plantar nada embaixo. E nisso aqui dá pra ver que é uma tremenda besteira isso que falam, porque aqui o feijão saiu muito melhor embaixo das árvores. Então aqui na frente dá pra ver as árvores. E isso aí é uma aroeira. Aroeira Gonçalo, aroeirão, aroeira branca. Tem várias formas que o pessoal conhece essa aroeira. Uns chamam de aroeira mi, não sei porquê, mas é um nome. Então vê que ali nem aparece a terra. O feijão tomou conta. E o que eu acho ruim dessa conversa, que embaixo das árvores não produz, é que isso é maldade. São pessoas que querem que se limpe, destrua tudo e não pensam na questão ambiental. E aí quer que todo mundo acredite nisso. Então por que que embaixo das árvores está tão mais bonito? Olha aqui, quando já saiu das árvores, olha como que já vê a terra, a plantação muito mais falha. E alguém pode dizer que é porque eu filmei de longe. Não, eu vou chegar lá perto para não ficar dúvida. Então aqui olha como que tá ralo ainda, tá vendo? E
Aqui, olha, já começa a fechar. Esse lado aqui não conta, porque tem uma batateira aqui. Então, vamos falar o que é correto. Então, pra cá, já acaba a batateira. Aqui já é feijão. Plantado no mesmo compasso, a mesma distância. A gente chama de compasso porque não é plantado em rua. E tudo consorciado com outras coisas, do mesmo jeito de todo lugar. Tem mamão, tem até um pé de berinjela aqui, olha lá na frente tomate. E aqui, olha, essa área que é debaixo das árvores é visível que saiu muito melhor. Talvez até o que foi consorciado tenha saído melhor debaixo das árvores, então isso faz diferença. Eu só tirei a batateira porque só tem batateira aqui nessa área. Então, aqui onde não é batateira, dá pra ver que saiu muito mais. Aí aqui eu já vou saindo de debaixo das árvores. Aí começa. Já um pouco falho aqui. Tem uma rua de milho. Aqui falho. Tem as pedras ali, mas lá na área de baixo das aroeiras tem outro monte de pedras. São pedras que eu catei em cima da terra. Vê aqui, ó, fora da sombra. E isso é devido ao tanto que o sol tem esquentado. Então, a sombra dá uma melhor condição para o desenvolvimento da planta que você está cultivando. Então, todas as vezes que eu plantei aqui, a área debaixo das árvores é o que desenvolve melhor. Então, dessa parte, era só isso que eu queria dizer. O principal desse vídeo era falando da fixação do nitrogênio das plantas. Aqui é onde eu já colhi. Falando da fixação de nitrogênio e dessa questão do sombreamento das árvores. Que eu planto de propósito para fazer o cultivo do feijão, milho embaixo. Aqui para baixo é outra área que eu tenho, já preparada com as árvores, mas ainda não foi plantada esse ano. Tá a terra nua lá embaixo. Então é isso. O que eu queria dizer, acho que é só isso mesmo. Muito obrigado quem assistiu até aqui. E um grande abraço a todos e fiquem com Deus.